Olá pessoal, esse quem vos fala aqui é o Vila. Bom, apesar de gravar vídeo não ser a minha praia, tá? Conforme prometido, para ajudar os iniciantes e para ajudar aqueles que ainda têm algumas dúvidas, eu vou fazer aqui um tutorial sobre como setar um Genesis, tá? O atomizador que eu escolhi aqui para fazer esse tutorial é o SAT22, tá? Apesar de eu ter escolhido esse atomizador, é um atomizador relativamente fácil de se setar, o princípio é o mesmo para qualquer outro atomizador, tá? Salvo uma ou outra particularidade do atomizador, o princípio é o mesmo. O método que eu vou utilizar aqui para setar o SAT é conhecido como petarcar, tá? Que basicamente é fazer a resistência já no atomizador e inserir a mesh depois dentro dessa resistência. Então tem aqui uma chave de 2,4 milímetros, ela cabe certinha aqui no buraco da wick aqui do SAT, tá? Vou usar Cantal 0,30 milímetros. Vou dar 6 voltas aqui na chave, o que deve dar algo em torno de 1,1 ohm. O SAT ele tem uma característica que é a seguinte: o parafuso ele fica muito próximo da resistência. Então é importante observar para não deixar as espiras tocarem nesse parafuso. Se elas tocarem aqui, elas não incandescem, ou a que toca ali, melhor dizendo, não incandesce, e isso prejudica um pouco a performance do atomizador. Então vou dar uma ajeitada aqui, puxar ela um pouco para cima, para evitar que ela toque nesse parafuso. Importante sempre, quando for fazer a ligação, deixar a perna de ligação bem tensionada, tá? Não deixar nenhum tipo de barriga ou quebra para não gerar hotspot. Apesar de que, como o SAT tem os postes de ligação, o poste de ligação melhor dizendo, e o parafuso muito próximo da resistência, ele facilita muito a não dar o hotspot, tá? Para aqueles que não sabem o que é o hotspot é uma das espiras aquecer primeiro que as outras, tá? Isso acarreta que fica com gosto de queimado, o líquido não evapora da maneira correta como se deve evaporar. Resistência, garantir que ela está apertadinha aqui. Ela deu
um ohm. Vou reduzir um pouco a potência só para fazer os testes. Vou colocar aqui 10 watts. Prontinho aqui a resistência. Para setar esse atomizador, eu vou utilizar mesh, tá? A malha de aço. É possível setá-lo utilizando algodão, é possível setá-lo com pavio híbrido, né? Com algodão dentro da mesh, tá? Eu particularmente prefiro a mesh, tá? Apesar de ser um pouco mais chato, né? Precisar oxidar para fazer o pavio, eu prefiro, acho que o sabor fica mais limpo e dura mais, tá? Apesar do trabalho, uma mesh bem feita aí vai durar por semanas, ao contrário do algodão, que precisa ser trocado com uma frequência muito maior. E eu vou utilizar aqui mesh dentro de mesh, tá? Mesh in mesh, o pessoal gosta de chamar. Então, para isso, eu vou utilizar na parte de fora uma mesh de que está com uns 14 milímetros mais ou menos, 15 milímetros, tá? Desculpa, 15 milímetros mais ou menos por 17, tá? E na parte de dentro eu vou utilizar uma outra mesh de 29, 30 milímetros mais ou menos, aproximadamente, por 17. Eu estou usando aqui para esse setup uma mesh 200, tá? Ela é bem flexível, bem mole, tá? E ela transporta muito bem o líquido. Você pode comprar também a mesh 325, que é igualmente boa. E também é fácil de trabalhar com ela. Para oxidá-la, ou seja, para tirar a condutividade da mesh, você tem que queimá-la, né? Tem que oxidá-la. Você pode usar, eu vou usar aqui um maçarico, um mini maçarico, tá? Mas é possível fazer também no fogão ou com um isqueiro, tá? Há algumas pessoas que nem oxidam quando já estão pulsando ali a resistência. Eu prefiro fazer com um maçarico, garantir que ela está bem oxidada, tanto aberta quanto depois de enrolada, para não ter problema mais tarde, né? Para não ter que corrigir mais tarde. Essa mesh está com um pouquinho de rebarba nas laterais, eu vou dar uma parada nela aqui, só para garantir que não haverá hot spot.
Bom, feito isso, vou inserir aqui ela na minha resistência, vou enrolá-la primeiramente. É importante que ela fique oca, né? Como um canudo, tá? Porque a outra mesh vai dentro dessa aqui. Uma coisa muito importante é ir enrolando ela e medindo. Ela tem que entrar justa na resistência, tá? Não pode ficar muito folgada. Por que isso? Porque é muito melhor você ajustar ela apertando ela do que depois tentar aumentar o diâmetro, tá? Fica muito mais complicado depois de já enrolada. Aqui, tá? Agora uma parte muito importante, a parte do ajuste e da verificação se existe ou não hotspot, tá? Como é que se faz isso? Você vai pulsando aqui, ó, o mod, para verificar se nenhuma das espiras está aquecendo antes das outras. Caso esteja aquecendo, o que se faz? Ajusta, tá? Puxa ela um pouco mais para baixo ou ela um pouco mais para cima para encontrar o ponto ideal dessa resistência nesse pavio de mesh. Feito isso, eu vou oxidar o pavio interno, né? E vou enrolar ele. Esse naturalmente vai ficar um pouco mais fino, tem que ficar um pouco mais apertado para que ele encaixe ali dentro do nosso outro pavio de mesh. Bom, feito isso, eu só vou dar mais uma oxidada aqui nela já enrolada, só para garantir, tá?
Outra coisa muito importante observar é a altura da mesh. Ela não pode ficar mais alta do que o poste, tá? Por quê? Porque senão ela pode tocar ali no interior, na parte superior da top cap e fechar um curto-circuito. Vou fazer o teste aqui para ver se está ok com a minha resistência. Tá pronto o Gênesis, tá? Agora vamos fazer o teste com o líquido. Colocar aqui a 12 watts, seria top cap. Lembrando sempre que independente do Gênesis, os furos, tá, de ar tem que ficar alinhados com a resistência. Muito bom. Bom, é isso. Como vocês puderam perceber, é relativamente simples. Claro, dá um pouco mais de trabalho o fato de ter que oxidar a mesh para poder utilizar, né? Mas como eu disse, ela dura por mais tempo, tá? Há uma curva de aprendizado, é importante dizer isso, quando você seta um Gênesis, que é impossível de pular, tá? Então, provavelmente, na primeira tentativa, pode não ficar satisfatório, tá? Mas insistam, tá certo? Vale a pena, o sabor é muito bom, é um sistema muito legal de se utilizar, tá? E bastante flexível. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda uma NP, posta no fórum, posta no nosso grupo do Facebook, que eu vou ter o maior prazer em responder e em ajudá-los. Grande abraço a todos.